Meu nome é Patrícia Peixoto, eu sou aluna do curso de Letras da Unirio. Vim apresentar a minha pesquisa Vida e Obra na Prosa Poética de Pagu, orientada pela professora Maria José Cardoso Lemos. A pesquisa visou estudar a obra da escritora, poeta, desenhista, jornalista, ativista política Patrícia Heder Galvão, conhecida como Pagu, que participou da revista de Antropofagia, da qual participaram grandes nomes do nosso modernismo, como Oswald de Andrade, Raul Bopp e Tarsila do Amaral. Nessa fase desse estudo, ele se afunilou para a análise mais minuciosa da principal obra da autora, que é o livro Parque Industrial, publicado em 1933. No que diz respeito, sobretudo, às escolhas estéticas, mas ainda em relação às causas que Pagu carregava consigo como mulher e escritora, que eram o comunismo e o feminismo. Então, eu pretendo situar aqui o livro como um produto do modernismo e suas tendências estéticas como uma arte poética com função social. E relacionando ainda ao uso de procedimentos orientados pelas vanguardas europeias do início do século XX, que influenciam esse modernismo antropofágico. A partir disso, observa-se facilmente duas dessas vanguardas como referencial técnico na escrita de Pagu: o futurismo e o expressionismo. Vou falar um pouco disso. A narrativa se desenvolve num cenário urbano, do período inicial da industrialização no Brasil, de intensa exploração do trabalho, quando o proletariado se encontrava em uma situação social degradante. O tema base do romance é a sociedade industrial, mas principalmente o prejuízo humano que ela inaugura nas cidades e na vida dos trabalhadores. E aí a autora escolhe apresentar esse cenário particularmente a partir da vivência e da ótica de personagens femininas, que, portanto, eram atravessadas também por uma opressão de gênero. Na experiência da leitura do livro, antes de mais nada, chama a atenção a fragmentação do texto, com cortes secos e uma velocidade acelerada pelos períodos curtos. A Pagu faz descrições bem pictóricas, dando o máximo de detalhe das cenas, mas sem apresentar muita coesão entre elas. E esses são aspectos que remetem a uma linguagem de montagem cinematográfica. Essa seria uma tendência orientada pela estética do futurismo, tendo em conta que o cinema era um grande advento desse novo mundo moderno. No seguinte trecho, como podemos observar, a autora parece filmar a cena que descreve, abrindo e fechando planos. O grito possante da chaminé envolve o bairro. Os retardatários voam, beirando a parede da fábrica granulada. Resfolegam como cães cansados para não perder o dia. Uma chinelinha vermelha é largada na sarjeta. Um pé descalço se fere nos cacos de uma garrafa de leite. Uma garota parda vai pulando e chorando ao alcançar a porta negra. O apito acaba num sopro. As máquinas se movimentam com desespero. Então, fazendo uma leitura como se fosse cinema, teríamos aí, em plano aberto, o bairro enfumaçado pela chaminé da fábrica, aí um corte. Em plano fechado, os operários que passam pela parede, parede essa que vai para um plano detalhe, no foco da câmera, apontando para a percepção da textura granulada, aí outro corte. Em plano fechado, a chinelinha metonímica da operária que, ao correr para bater o ponto, perdeu o que é seu. E aí outro corte, para a câmera alcançar novamente em metonímia o pé da dona da chinela perdida, agora machucado pelo vidro da garrafa de leite. E aí, por último, abre-se o plano para mostrar então a garota por inteiro pulando para chegar ao seu destino obrigatório. E em outras passagens, a autora aborda ainda o desejo do homem pela modernidade, a glamorização do automóvel, e chama os modelos dos automóveis sempre por nomes próprios, como uma crítica a esse humano ansioso pelo futuro, que vê o trabalhador como menos importante, como inferior à máquina. Partindo para o foco desse estudo, no referencial expressionista, observa-se que ela utiliza uma linguagem que comunica reações emocionais a todo o trágico que ambienta o romance. Para o crítico João Ribeiro, mencionado no prefácio a partir da edição de 87, a exponência do livro estaria justamente a cargo da coruscante beleza dos quadros vivos de dissolução e morte. A Pagu faz denúncia do que há de pior e execrável no desenvolvimento industrial
E ela se coloca como uma espécie de expositora das misérias e dos símbolos tabus que representavam a sociedade ludibriada pelo progresso. A pesquisadora Sara Pinto de Holanda, na sua dissertação de mestrado Um Caminho à Liberdade, o Legado de Pagou, diz que a obra assinala os frutos apodrecidos dessa tecnologia, a vida que arqueja no interior das fábricas, esgoela-se de dor por não suportar o peso das engrenagens. A autora dá ênfase à decadência moral como sendo consequência e resposta à sociedade burguesa hipócrita. Apesar dos personagens serem tipos, representações mais genéricas, são carregados das emoções mais dramáticas, oriundas das tragédias produzidas pela luta de classes. E aí nós sabemos que, à época, a Pagou era militante do Partido Comunista, e o quanto que isso norteava ela. Como os artistas expressionistas, ela faz uma certa recusa da linguagem originada na experiência concreta em favor da linguagem mais expressiva, de atribuição simbólica, porque a intenção dela é comunicar o desespero, sobretudo das personagens femininas. E ela faz isso através do exagero hiperbólico, da desproporção, que pode ser vista por metáforas, metonímias, e essas são tendências estéticas da vanguarda expressionista, para fazer o paralelo. E o excesso de adjetivos, os inúmeros adjetivos, funcionam no texto como as cores mais intensas de um quadro expressionista, porque são capazes de transferir a subjetividade da autora para o que está sendo descrito. No capítulo Casas de Paris, a personagem Corina entra em trabalho de parto depois de passar toda a gravidez se prostituindo para conseguir se alimentar. Grita sem saber, descobre-se. Lá no fundo das pernas um buraco enorme se avoluma descomunalmente. Se rasga, negro, aumenta como uma goela, para vomitar de repente uma coisa viva, vermelha. A enfermeira recua, a parteira recua, o médico permanece. Um levantamento de sobrancelhas denuncia a surpresa. Examina a massa ensanguentada que grita sujando a colcha. 2 braços magros reclamam a criança. Não deixem ver, é um monstro, sem pele, e está vivo. Essa mulher está podre. Corina reclama o filho constantemente. Tem olhos vendados, o chorinho do monstro perto dela. Segundo Júlio Carlo Argan, no expressionismo, discursos que são pertencentes à totalidade, como no caso seria a descrição de um parto comum, são moldados para caber nos fragmentos de expressão da subjetividade do artista. A cena descrita, então, é fruto do absurdo do universo íntimo, que vem e deforma a realidade concreta. E a violência visual que é produzida surte como uma provocação ao observador passivo. A deformação expressionista não é a caricatura da realidade, é a beleza que, passando da dimensão do ideal para a dimensão do real, inverte seu próprio significado, torna-se fealdade. A poética expressionista, que, no entanto, permanece sempre fundamentalmente idealista, é a primeira poética do feio. O feio, porém, não é senão o belo decaído e degradado. Conserva seu caráter ideal sob o signo negativo. Temos, então, um bebê monstro que nasce sem pele, entregue à morte, e que revela uma beleza inocente que se perdeu. Que revela ainda a situação de indignidade a qual a mãe e a criança foram submetidas. A escrita da Pagou é uma reação indignada e, ao mesmo tempo, tem função de mensagem útil à sociedade alienada, como explica Argan ainda sobre o expressionismo. A arte não é apenas dissensão da ordem social constituída, mas também vontade e empenho de transformá-la. É, portanto, um dever social, uma tarefa a cumprir. A autora quer expor as verdades de um sistema desigual e cruel e quer denunciar a realidade. A Pagou não se furta às cenas sexualmente explícitas, e o expressionismo tem um apreço pelo tema sexual, porque a relação natural do homem e mulher é que funda essa sociedade degradante. O sexo, então, é um símbolo tabu que, como a decadência moral, desvela a hipocrisia da sociedade exploradora. E aí a autora usa o sexo como esse recurso em várias passagens do livro, como, por exemplo, nos seguintes trechos.
A corcunda quieta se aninha na cama usada. Deixe ver se você está muito doente. Cai num soco machucando o aleijão. O rapaz goza as carnes moles, devorando os seios descomunais da prostituta. Passa no ambiente um desespero sexual de desagregação e de fim. A burguesia se diverte. 3 homens e uma mulher, se excita, quer todos os machos de uma vez. Longe num canto, Violeta mexe na calça do soldado gozador. Além de tudo, ao abordar o sexo pela ótica da mulher, Pagu exalta o feminino e, ao mesmo tempo, dialeticamente, aborda sua condição de submissão, humilhação e de uma sensualidade mórbida que permeia toda a narrativa. Chegando à conclusão do trabalho, a Patrícia Galvão, Pagu, escreve Parque Industrial, que é uma obra de valor estético literário, expondo as contradições do capitalismo do período da industrialização de São Paulo, e ela parte dos atravessamentos da arte e vida que mais lhe interessavam e faz uma interpretação da sociedade paulistana. Ela o faz ainda contaminada pelos experimentos estéticos vanguardistas, surgidos pouco antes na Europa para projetar uma arte capaz de conter o espírito da modernidade. E a Pagu se apropria disso. E era o que o modernismo antropofágico propunha mesmo. O movimento antropofágico, em prol da independência das nossas artes, propunha essa adaptação dessas estéticas vanguardistas para transformá-las em potência cultural brasileira. Assim, além de abordar a questão mundial da exploração capitalista, ela traz especificidades do capital humano brasileiro e da heterogeneidade cultural do Brasil. A Pagu foi escritora modernista. Ela foi movida por suas paixões, mas principalmente por sua consciência ética. E ela se empenhou pela emancipação humana e imprimiu a sua marca no momento histórico do país.